nome é Mike Mackenzie. Cresci em Lodi, Califórnia, a capital mundial de Zinfandel. Quando me casei, mudamos para o sul da Califórnia. Trabalhava como vendedor de uma empresa de cerâmicas. E eu me saí muito bem, quer dizer. Eu era um dos melhores vendedores da empresa. Então me deram uma loja própria em Anaheim. Isso é o que fiz até minha esposa engravidar. Então, decidimos voltar para o centro da Califórnia. E criamos uma família lá. Acabamos criando 4 filhos. E todos eles eram bem atléticos. Todos gostavam de esportes. Joguei muito futebol e futebol americano. E especialmente beisebol. Acho que, ao longo de uma carreira de 19 anos como treinador, eu treinei mais de 30 equipes diferentes. Tudo, desde beisebol até o ensino médio. Meu filho mais velho, Ben, estudava em Santa Bárbara. Ele se formou. Ele obteve a licença para ser um especialista em medicina nuclear. Ele é tecnólogo e conheceu alguém na igreja. E eles decidiram se casar. Foi o último fim de semana de verão. Antes que as crianças mais novas voltassem para a escola, o casamento estava marcado para um sábado. Pensamos em ir lá na quarta-feira porque sabemos que queríamos fazer algo curto, pequena miniférias, despedindo do verão e tudo mais, antes das crianças voltarem para a escola. Então chegamos lá, na quarta-feira à tarde, E claro, meus 2 filhos mais novos trouxeram as bolas e os bastões de beisebol. E eles viram um grande parque ao lado ao hotel, então os filhos disseram: "Pai, vamos lá. Vamos jogar um home run derby. Por que não vem nos acompanhar depois de check-in?" Então eu digo sim, tudo bem. Tudo bem, jogamos beisebol. Apenas nos divertimos e jogamos por cerca de 2 horas. Naquela noite comecei a sentir que estava adoecendo. Como se estivesse pegando gripe, pensei. Sim, garoto. Certo. Ótimo momento para pegar gripe antes do casamento do filho. Não pensei muito nisso, pois não era tão ruim. Então na quinta-feira só pensava, caramba! Meu estômago está piorando cada vez mais. Isso não é bom. Chega sexta-feira. Agora, estou com um pouco de febre. E comecei a suar. Conseguimos passar pelo jantar de ensaio. E eu estava brincando com alguns convidados. Eu disse, você sabe, estou pegando a gripe. Mas isso está me custando muito dinheiro. Vou provar toda a sobremesa. Vou comer tudo que eu puder. Estou aproveitando bem o meu dinheiro. Saímos e voltamos ao hotel. Meu filho e eu estamos no bar. Ele é do ramo médico. Ele está tentando diagnosticar o que está acontecendo comigo. Ele pergunta se já tirei o apêndice. E eu respondi, bem, sabe, não acho que seja meu apêndice. Porque sempre dizem que você tem isso. Essa sensação de dor pontual, sabe? Como quando o seu apêndice incha. Há um ponto no seu abdômen que você pressiona. E dói muito que não aconteceu comigo. Mas eu pensei, sabe? Apenas não fazia sentido. Decidi por volta das 1h da manhã ir à farmácia. E peguei Tilenol para baixar a febre. Então, voltei para casa. Tomei o remédio e não adiantou. O Tilenol aliviou um pouco a dor. Ainda tinha uma boa febre. Depois fiquei suando muito. Não dormi nada naquela noite. Não uma semana antes do casamento do meu filho. Comecei a ficar bastante pálido. Passamos pelo casamento inteiro. E alguns convidados começam a ir embora. E eu disse, pessoal, preciso ser examinado. Quero dizer, algo está muito errado. Então dirigimos ao hospital. Finalmente, volto a ver a enfermeira no pronto-socorro. E ela mede minha temperatura, que estava muito alta, por volta de 40 graus. Eu estava muito mal, não dormia há mais de 24 horas. E ela está mexendo no meu abdômen, dizendo, isso dói? Eu disse que não. E ela pega um pequeno martelinho. Elas parecem com aquelas que testam seus reflexos. Ela toca no calcanhar e diz, isso dói? E eu ri um pouco. Eu disse não, ela bateu no outro pé e, meu Deus. A dor no meu abdômen me fez gritar, e ela diz, tá bom. Isso é seu apêndice, vou chamar um cirurgião. Ela perguntou se eu fiz alguma atividade física recentemente. E eu disse, ah, sim. Joguei beisebol com as crianças na quarta-feira à tarde. E ela mudou de expressão. Ela diz que é quinta-feira, mas é sábado à noite. E ela pensa em quinta-feira. Sexta, sábado. 3 dias. Se o meu apêndice rompeu quando jogava beisebol.
3 dias depois, estou com problemas. Aproximadamente meia hora depois, o cirurgião entra e diz: seu número de leucócitos está muito alto. Acho que seu apêndice provavelmente rompeu. E ele diz que se romperam. Você sabe, quarta-feira. Precisamos entrar rápido. Preparam-me para a cirurgia. Começam a infusão, me levam pelo corredor. Eu disse adeus à minha esposa. Abriram violentamente as portas da sala de cirurgia. Eu pensei, cara, está congelando aqui, mas você sabe. Ainda com 40 de febre, E eu estava suando, mas pensei, caramba, está tão frio, quero dizer. Como essas pessoas conseguem trabalhar nessas condições? Eles me deslizaram para a mesa cirúrgica. E pensei, essa coisa é minúscula. Sabe, vou cair. Senti que não tinha onde colocar as mãos. Olho para a direita e do nada. Jesus está ali. A pessoa física. E tudo mais simplesmente desapareceu. Não havia mais ninguém na sala. E eu olho e fico realmente confuso. Estou pensando, o que está acontecendo aqui? E então pensei, eu morri? E eu pensei, sabe, ouvi falar que algumas pessoas, ao morrerem, eles se veem flutuando acima de seu corpo. E eu pensei que não fiz isso. Então, não devo estar morto, mas o que está acontecendo? Não era como se fosse um sonho. Era como uma realidade intensificada. E tudo começou quando Jesus se levantou. Tudo era diferente. A pele dele era mais escura do que eu lembrava da infância. Ele quase parecia um árabe. Ele usava uma túnica branca. Ele tinha cabelo castanho ondulado. E ele tinha esses olhos escuros, meio azuis e verdes. E quando aqueles olhos se encontraram com os meus, ele olhou para o meu espírito. Senti um amor imenso emanando desse homem. Isso me convenceu de que era Jesus. Tudo nele irradiava amor. Ele estende a mão e diz: quero atender sua oração. E estou pensando, minha oração, que diabos? Não percebi a conexão de imediato. Mas eu pensei. Quando criança, eu rezava para Jesus me mostrar o céu. Lembro que meu avô faleceu. E ele era católico, então fomos ao seu funeral. E havia um padre lá em cima, e ele segurava uma bola amarrada por uma corrente, e tinha buracos, e sai fumaça dele. E a fumaça sobe, e o padre diz: o fumo simboliza nossas orações subindo ao céu. Estavam falando sobre o avô no céu. Agora ele está. Não há mais dor. Não há tristeza. Não há lágrimas. E lembro de pensar, quando criança: uau, parece um ótimo lugar. Sabe, eu gostaria de ver isso. Eu estendi a mão, peguei a dele. Ao pegar sua mão, estávamos em um morro. Tudo ao meu redor é branco, como o branco mais puro que já vi. É quase cegante, mas olho para os meus pés e estou descalço, ainda em um roupão de noite. Você conhece o macacão cirúrgico? E vejo essa linda grama verde. É como se estivesse bem aparado, perfeito. Grama mais bonita que já vi. E meus sentidos estavam aguçados, até o ponto em que pude contar toda folha de grama. Sob meus pés, sentia cada folha de grama. Sabia quantas folhas de grama tocavam meus pés. Foi louco. E olho ao redor. Estou tentando ajustar meus olhos ao branco para enxergar. E olho para a direita e vejo outro branco mais claro, mas é como uma luz. E olho para essa luz e penso: uau! Isso é realmente legal, sabe? E de repente daquela luz começa a enviar esses raios de luz. Eles parecem tubos fluorescentes. Sabe como você usa na sua loja? Você sabe, as coisas de 4 pés. Mas são apenas cerca de 60 centímetros de comprimento. Elas são do tamanho desta circunferência. Eles são lisos e brilham como a luz. E então eles começam a voar ao meu lado aqui. E tudo é branco. Mas essas coisas estão brilhando de branco, quase como um brilho é. É estranho. Quando eu olhava para isso, eu estava simplesmente em estado de espanto e...
Você sabe, obviamente confuso, ainda assim. Passei muito tempo confuso, pensando. O que é isso? Onde estou? E estou observando essas coisas. E um deles está vindo direto para a minha cabeça. E estou olhando para essa coisa e fico tipo... O que eu devo fazer, sabe? Devo esquivar desse objeto ou o quê? Sabe, ele me acertou direto na testa. E ao fazê-lo, emite um zumbido. Um leve zumbido enquanto atravessa meu corpo. E me aqueceu como se... até os meus pés. Então, o frio que senti na sala de cirurgia... agora é substituído por este belo, súbita sensação de calor. É como se alguém puxasse uma cortina do meu lado direito. À minha esquerda, o branco. O que quer que fosse, a névoa branca ou véu, ou a... apenas a brancura é puxada para o lado. Agora vejo esta bela paisagem. Vejo que estou em um morro. Abaixo de mim, há essas pequenas flores. Eles são quase como descreveriam ervilhas doces. Você sabe, tipo, eles têm essas pequenas... são como pequenos pétalas, pérolas macias, mas todas elas são como uma cor pastel. São roxos e amarelos, laranjas e rosas, simplesmente belas. E elas estão se movendo como se dançassem no vento. Mas não há vento. Então, estou pensando, por que eles estão se movendo? E então, no fundo desta colina, o branco que foi retirado de... a partir de mim, agora está no vale. E há uma grande cidade lá embaixo. Mas só consigo ver os telhados, pois parece que... é como se houvesse neblina sobre a cidade. Então não consigo ver toda a cidade. Mas só consigo ver os telhados. E tem uma grande cúpula dourada. Como uma cúpula de capital. E há outras cúpulas douradas menores. A cidade é enorme. É como se estivessem a milhas de distância. E há outras coisas brancas se destacando. Quase como pináculos de igreja. Enormes pináculos. Atrás dessa cidade, do outro lado do vale, há outra montanha e é bem grande. E está coberto de pinheiros. Mas são pinheiros perfeitamente formados. Todas são verdes belíssimas. E acima disso é como o pôr do sol mais lindo que já vi. Acima das árvores eram vermelhos e laranjas. E amarelos. E então tornou-se roxos, verdes e azuis. Como um azul brilhante no topo. Agora, essas luzes tubulares ainda estão pulando. Passando por mim, mas agora estão cruzando o vale. E um deles vai. E atinge a ponta de uma das árvores. E parecia ter um diamante. Porque quando aquilo atingiu a ponta da árvore, explodiu em centenas de pequenos raios de luz. E logo, toda a montanha brilha com essas luzes. Estes raios brancos estourando de luz. E eles continuaram também. Eles iriam para todos os lugares. E ele era simplesmente como... foi como um grande espetáculo de fogos de artifício. Mas era tudo branco, como branco fluorescente. Sabe, eu só estou olhando. Apenas vendo, é incrível. E quando olho para a luz... de onde estavam começando? Emanando de Jesus, ele me diz... é a glória do Senhor. Quando ele disse isso, fiquei fraco nas pernas e eu não pude. E eu caí de joelhos. E no instante em que meus joelhos tocaram o chão, eles me surpreenderam e me trouxeram de volta. Agora, em vez desse belo cenário, temos um médico sobre mim, de máscara. E ele pergunta, sabe o seu nome? Abri a boca para falar, e minha boca estava tão seca. Mas consegui pronunciar Mike. E ele diz, ótimo. Ele diz, sabe onde está? E agora estou confuso novamente, porque estou pensando, bem, sabe onde está Jesus? Onde está o céu? Onde está a cena? Você sabe. E ele pergunta mais uma vez, você sabe onde está?
Passei por isso na mente, ok. Ou o casamento. Ah, sim, o quê? Estou em Ventura, então eu disse Ventura. E ele me olha e diz, tá bom. E ele diz algo para as pessoas na sala. Agora percebo que há cerca de 5 outras pessoas na sala. Todos vestidos de macacão. Ele diz, ele vai ficar bem ou já voltou, algo assim. E ele diz, vamos levá-lo para a UTI. Olhei e vi o carrinho de emergência. E vi que uma das pás do desfibrilador estava o cabo estava de lado e os fios pendurados. E era óbvio que eles o haviam usado. Alguém estava lá juntando-os de novo. E eu pensei, oh meu, sabe, eu morri. O cirurgião veio me ver no dia seguinte. Enquanto ele examina os pontos e, você sabe, examinando e verificando minha temperatura. Ele me diz que é o pior caso que já viu. E eu disse, você está brincando? E ele começa a sair do quarto. E ele volta e diz, vi piores, mas eles não sobreviveram, diz ele. O seu foi o pior caso que já vi, onde o paciente sobreviveu. Minha esposa veio me visitar algumas horas depois. Ela perguntou, como você se sente? E eu disse, bem, ainda não tão bom, sabe? Mas eu disse, você não vai acreditar no que aconteceu. Ela pergunta, realmente o quê? E abri a boca para contar a ela. E eu comecei a chorar. E eu pensei, nem vou tentar contar a ela. Sobre essa história toda com Jesus. Sim, já. No dia seguinte, ela entra e diz, vai me contar? Então, o que aconteceu? E abri a boca para contar a ela, e chorei de novo. E demorei 3 dias para finalmente. Contei-lhe toda a história, e você sabe. Ainda me faz chorar. Foi realmente muito emocionante. Isso foi muito emocionante mesmo. Quando eu falei tudo, claro, ela começa a chorar e eu penso, sabe? Foi realmente incrível o que me aconteceu. É uma história emocionante para mim, porque acho que isso realmente iniciou um relacionamento com Jesus. Me descreveria como um cristão de domingo. Sabe, eu ia à igreja aos domingos. Eu simplesmente não entendi depois desse incidente. Sabia que ele é real, uma pessoa física. Pode mudar tudo o que eu sei. Ou pensei que sabia sobre o céu. E eu pensei, bem, talvez seja realmente um lugar físico, como agora. Deus poderia simplesmente nos esconder isso. Significa que Deus poderia fazer qualquer coisa. Fiquei em dieta líquida por cerca de 6 dias. Ainda tinha febre. Até você voltar ao normal, eles não te deixam sair. Então, em algum momento, o médico disse, tá bom, coloque-o em comida semissólida e veja como ele reage. Então, uma das primeiras coisas que me ofereceu para comer foi uma banana. E eu pensei, tá bom. Finalmente consigo algo além de caldo de carne. Passei 12 dias no hospital. Perdi mais de 15 quilos, eu era um esqueleto. Então fiquei tão feliz ao receber essa banana. E quando começo a descascar, essa banana é como a criação de Deus. Acabou de me atingir como um balde de água. E começo a chorar, pensando, estou comendo algo que cresceu do chão. Do chão, a milhares de quilômetros de distância. E isso vai me ajudar a ficar saudável novamente. Foi como se o peso dessa criação me atingisse de repente. Caminhar é importante. No hospital após a cirurgia. Querem que você se levante. E lembro que a enfermeira entra e diz, preciso que você se levante e ande. Hoje é o dia em que você vai andar. Então ela me ajuda a sair da cama. E eu tinha 4 tubos diferentes no suporte de soro. Sabe, eu tinha tubos saindo de mim. Não sabia que podiam colocar tubos. Foi uma loucura. Então eu saio da cama. Eu pego meu pequeno suporte de soro e começo a andar pelo corredor. E os caras me ajudam, a enfermeira, e passo por algumas fotos. E era uma cidade de praia. Há fotos do oceano. Há fotos de pôr do sol. E cara, lembro de olhar para essas fotos e pensar,
O que eu estava perdendo? Estou tão estressado. E simplesmente mudou. Tudo mudou a forma como vejo a vida. Aqui está como descrevo minha vida antes da EQM. Eu ia para o trabalho cedo de manhã. Trabalho muito estressante, eu era superintendente. Para uma empresa de desenvolvimento imobiliário. E eu tinha entre 30 e 35 casas. Em diferentes fases de construção. Eu chegava em casa e pegava o equipamento de beisebol. Ou qualquer coisa no fundo da caminhonete. Corria para um jogo ou treino de beisebol. E em algum ponto da linha, tentava descobrir onde vamos jantar. Porque terminávamos às 6:30. As crianças tinham lição de casa, sabe? Tive que ajudar com isso. E era apenas lavar e enxaguar. Repetir todos os dias. Mesmo estresse de sempre. Uma das maiores mudanças para mim após a minha EQM foi: coloquei em prática o que observei nos corredores. Enquanto caminhava de um lado para o outro, e olhando essas fotos, pensei que só precisava desacelerar. Vou parar. E vou aproveitar cada momento da minha vida. Vou caminhar por um parque ou algo assim. Vou ver uma flor e cheirar. Não me importo com quem me vê ou se acham estranho. Ou qualquer coisa. Meu celular está cheio de fotos de pôr do sol. Cheio de fotos de flores. Acho que sou mais como vendo o mundo com os olhos de uma criança. Jesus não me deu uma tarefa. Mas acho que é isso que ele quer que eu faça. Diga a todos que você conhece. Desacelere, homem. Aprecie a beleza da sua criação. Acho que é por isso que fomos criados. Espalhar o amor de Deus. Não sou nada especial. Não sou amado mais por Deus do que ninguém. Sempre digo às pessoas agora: peça a Deus que se revele a você, e Ele o fará. Mas tenha paciência, pois essa levou 40 anos. Esta oração levou 40 anos para ser respondida. Ah, mas que são 40 anos para Deus? Sem medo da morte, definitivamente. Sempre penso agora, quando eu morrer pela última vez e não voltar. Acho que Jesus vai me encontrar naquela colina. E ele vai dizer: vamos ver o que você não viu naquele dia. Vamos passar um tempo na cidade, vou te mostrar por aqui. Mas eu sempre digo: mas não hoje, ainda não. Porque ainda há vida para viver. Sabe o que quero dizer? Agora tenho 13 netos. Se tivesse morrido naquela época, eu não teria conhecido nenhum deles. Acho que por isso ele me deixou viver.